Muito boa noite. A live. Seja bem-vindo à live. Meu nome é Daniel, atuo como terapeuta. E essa live hoje é para quem está com a vida travada. Quem sente que a sua vida está travada, que você sente que você está bloqueado emocionalmente, financeiramente, materialmente também. Então, se você sente que a sua vida está travada, o objetivo dessa live é te trazer consciência para que você possa destravar a sua vida. E também eu estou abrindo os atendimentos com valores sociais. Então, todo final de mês eu reservo a última semana do mês para atendimentos com valores sociais, só essa semana. Então, se você tiver interesse, atendimento com valores sociais, pode me procurar, mandar um direct que a gente agenda a sua sessão, tá? Então, se você sente que está travado em todos os setores da sua vida, saiba que para tudo existe um caminho de solução. O bloqueio que a gente está passando, por exemplo, na vida financeira, no relacionamento, a origem desses bloqueios é emocional. Ela só está materializada externamente, seja nas relações, seja no trabalho, seja na parte financeira, mas a origem, a causa raiz por detrás dessas travas, desses bloqueios, está no seu emocional, mais especificamente nas suas memórias inconscientes. Todos nós temos as nossas memórias inconscientes. 95% de todas as nossas ações é movido pelo nosso inconsciente, só 5% é consciente. Então, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, que a gente fica 9 meses lá, desde o nascimento, do 0 aos 7 anos, tudo que acontece fica registrado nas memórias inconscientes. Então, por mais que você faça, se esforce, lute, você continua repetindo os mesmos padrões. Então, o objetivo dessa live é te trazer consciência, porque às vezes clareza, você já sabe o que você está passando, só que você não consegue entrar em ação, você não consegue fazer. Às vezes, e muitas das vezes, você sabe o que você precisa fazer, mas você não consegue fazer, você não consegue entrar em prática. Por quê? E por que isso acontece? Porque o seu inconsciente é que está dominando o jogo. O seu consciente sabe, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Estou desanimado, estou falido, estou quebrado. O que eu preciso fazer? Preciso arrumar um emprego, preciso fazer mais clientes, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Só que você não consegue, você fica travado. Por quê? Porque é o seu inconsciente é que está comandando a sua vida, que está comandando, que está dando sinais para que você procrastine, para que você fique na sua zona de conforto. Então, eu resolvi, no final desse mês, abrir valores sociais e vou fazer isso todos os meses a partir desse mês. Então, eu resolvi reservar minha agenda. Toda a última semana de cada mês, eu reservei minha agenda para atendimentos com valores sociais. Então, o valor é apenas de R$50, sessão de 1 hora, tá? Só essa última semana do mês. Então, para quem tiver interesse, depois só me mandar uma mensagem, no direct, no privado, que a gente agenda a sua sessão, de forma online. Então, nessa sessão, eu vou acessar o seu inconsciente para a gente identificar o que está por detrás dos problemas que você vem passando na sua vida hoje. Nessa sessão, a gente já identifica a causa raiz, a origem do que está acontecendo na sua vida inconscientemente. E nessa mesma sessão, a gente já faz um procedimento ali, uma dinâmica de desbloqueio emocional. A gente já faz uma dinâmica de desbloqueio emocional, tá? Eu te passo também algumas atividades para você fazer, para a gente começar a limpar essas memórias inconscientes. E depois, se você tiver interesse em continuar fazendo as sessões e tal, fica a critério seu, tá? O importante é que eu resolvi abrir uma oportunidade para aquelas pessoas, às vezes, que querem fazer terapia e por algum motivo não tem condições financeiras, às vezes está apertado, final de mês, está passando por vários desafios. Então é uma oportunidade para que você possa ter acesso, sim, à terapia e olhar para os seus assuntos, olhar para as suas questões,
para que você possa se desenvolver e passar por esse processo com ferramentas emocionais para lidar com tudo que acontece com você, tá? Então vai ser todo mês, sempre na última semana do mês. Depois, nos outros dias, são os valores normais, tá? Então, o que acontece, né? A gente fica travado em várias situações da vida, ou então a gente fica no automático. Eu também passei por isso, né? Sabe, eu sabia que eu tinha que fazer, eu sabia o que eu precisava fazer, só que eu não tinha força para entrar em ação. Foi aí que eu fiz toda uma transição de carreira. Eu sempre trabalhei por mais de 20 anos da minha vida como advogado na área do direito. Eu sempre advoguei para banco. E depois eu tive uma depressão profunda. Depois dessa depressão, meu tratamento virou transição de carreira. Eu fui fazer psicologia, fui me especializar nas terapias também integrativas, hipnoterapia, terapias energéticas. E aí me especializei em ansiedade, depressão e nas pessoas que estão travadas, bloqueadas. Por quê? Porque é o nosso inconsciente que está pilotando a nossa vida. E a gente chama isso de destino. Não, não é destino. Você apenas está inconsciente. Por isso que você às vezes não tem força suficiente para entrar em ação, para se movimentar. Então às vezes não é falta de clareza, é falta de entrar em ação. E aí, tá, Daniel, como que eu entro em ação? Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Não tenho vontade. É exatamente isso que a gente vai trabalhar na sessão, tá? Para quem tiver interesse, claro. Como que você vai desbloquear aquilo que está inconsciente, que está te travando, para que você possa, uma vez essa barreira desbloqueada, se tornando consciente, poder escolher e agir. E o agir, as pessoas acham que entrar em ação vai resolver toda a sua vida num dia. Não, a gente não resolve tudo de uma vez só, né? É um caminhar, são degraus, né? Igual quando você nasceu, você não sabia falar, você não sabia andar, você dependia totalmente dos seus pais para você se alimentar, para você se sustentar. E foi um processo até você aprender a comer sozinho, aprender a ir ao banheiro sozinho, aprender a falar, aprender a andar. O processo terapêutico, eu costumo dizer que é como se você tivesse feridas. Todos nós temos feridas e muitas pessoas têm feridas abertas que fecharam com curativo, mas sempre quando alguém cutuca lá, a ferida ainda está aberta. Então, o processo terapêutico, eu falo que a gente vai abrir esse machucado, vai limpar ele, vai olhar para ele, vai doer? Vai. Mas nós vamos trabalhar ele para ele cicatrizar, para ele não ficar aberto, para ele cicatrizar. Vai ficar cicatrizado, vai ficar uma marca permanente, uma cicatriz? Vai. Às vezes vai ficar uma cicatriz permanentemente. Você vai saber, você vai olhar, você vai ver que a cicatriz está lá. Porém, quando você tocar naquela cicatriz, não vai doer mais, né? Costumo dizer também que você está com sede, é você que precisa fazer um movimento de pegar o copo com água e beber. O terapeuta, ele não pode beber água no seu lugar, ele não pode saciar a sua sede, você é que precisa saciar a sua sede. Se você tem que atravessar daqui para lá, num rio, e você não sabe nadar, ou você aprende a nadar, ou você constrói um barco para te fazer chegar até o outro lado. Então, eu também passei por isso. E os desafios da nossa vida, eles vão acontecer até os nossos últimos dias. A diferença para quem está com a terapia em dia é que você tem ferramentas emocionais para lidar com aquilo que está acontecendo com você, tá? Porque aí o jogo é totalmente diferente. Então, eu não tinha vontade de fazer nada, eu estava quebrado, eu fiz toda uma transição de carreira e sempre tem um começo. O começo é desafiador e você é testado em muitas e inúmeras vezes para ver se realmente você quer aquilo mesmo. Então, se você está passando por uma situação que sua vida está travada, você se sente travado, por mais que você se esforce e tente fazer as coisas, você não consegue, ou então você não tem vontade, saiba que existe um caminho de solução. Por isso que eu abri
essa possibilidade para aquelas pessoas que porventura queiram fazer uma sessão e não tem condições. Então eu reservei minha agenda essa última semana do mês, geralmente final de mês, as pessoas estão mais apertadas, eu reservei minha agenda para atender com valores sociais. Então se você tiver interesse em participar, fazer uma sessão com valor social, tá no valor de R$50, onde a gente vai identificar o que está acontecendo na sua vida inconscientemente, a gente já entrar em contato com isso e fazer um exercício já nessa sessão de desbloqueio emocional. Manda uma mensagem para mim no reservado, né, no direct, no privado, que a gente agenda essa semana. Só que é só essa semana, tá? É de hoje até quinta-feira, tá? Terça-feira, amanhã à noite e quarta à noite eu já estou com os horários preenchidos. Então tem terça durante o dia, quarta durante o dia e quinta o dia ainda está disponível, tá? E aí depois, a partir do mês que vem, os valores voltam ao preço normal. Tá? Então é só essa semana que eu faço esse valor social para dar possibilidade àquelas pessoas que porventura não têm condições de arcar com uma terapia no valor tradicional, tá bom? Então é isso, obrigado, né, pela oportunidade, por estar ouvindo aqui. Então voltando só para quem chegou depois, o motivo dessa live, né? O motivo pelo qual eu estou fazendo essa live é abrir oportunidade àquelas pessoas que querem fazer terapia e não possuem condições financeiras, que porventura estão com a vida financeira travada, está com os relacionamentos travados. Se a sua vida de alguma maneira está travada, está bloqueada, saiba que a causa raiz pela qual isso está acontecendo é emocional, é 100% emocional. E geralmente é inconsciente para você. O que é consciente é só o problema que já está acontecendo. Só que todo problema existe uma causa raiz. Eu costumo dizer o seguinte, igual a gente vai no médico, você está com uma virose, está com febre, com gripe, aí você vai no médico, ele fala assim, vamos fazer aqui uns exames, fazer exame de sangue para a gente identificar o que está por detrás dessa virose. Então ele pede uma bateria de exames para poder identificar o que está por detrás do que está acontecendo com você. É a mesma coisa que a gente vai fazer na sessão do seu inconsciente, porque 95% das suas decisões e ações vêm do seu inconsciente. Por isso que às vezes você quer fazer alguma coisa e não consegue, porque o seu inconsciente é que está te comandando. Só 5% é consciente. Então a gente vai identificar os seus padrões inconscientes, porque uma vez trazendo para a consciência, aí sim de forma terapêutica a gente pode trabalhar a causa raiz. E geralmente nos trabalhos são mostrados que vem de fundos emocionais, vem lá de trás, às vezes da sua infância, às vezes quando você estava no útero da sua mãe, no ventre da sua mãe, que é onde fica registrado todas as nossas memórias inconscientes. Então é isso que a gente vai trabalhar na sessão que eu estou disponibilizando para essa última semana do mês, com valor social, tá? Então se você tiver interesse, manda uma mensagem para mim no privado, né, no direct, que a gente agenda a sua sessão, tá bom? Que mais que eu vou falar aqui? Falei um pouco da minha experiência, né, que eu passei por isso, eu fiz toda uma transição de carreira, por isso que hoje eu trabalho com as terapias, né, mas eu trabalhei no passado com o direito, né, eu trabalhei advogando para bancos e hoje eu atuo fazendo os atendimentos. Eu quero fazer, o público do TikTok é um público mais flutuante, né? Eu vou fazer uma dinâmica aqui para aquelas pessoas que porventura tenham ansiedade. Tudo que você precisa está dentro de você. Você não precisa de nada que está fora. Então você tem acesso a algo que é poderoso, que é a sua respiração. Então você tem isso disponível para você e é de graça. Então vamos fazer junto aqui uma técnica de respiração para que você esteja mais presente e mais consciente na sua vida, tá? Você pode fazer isso, são várias técnicas de respiração, eu vou explicar aqui, tem as das mais simples e tem as das mais avançadas. Para quem tiver interesse também, eu tenho um grupo no WhatsApp, chama Grupo Ser Consciente, é um grupo gratuito,
Lá todo dia eu compartilho ferramentas de acesso à consciência, tá? Então, para quem tiver interesse também, só me mandar uma mensagem que eu oriento a entrar no grupo depois, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa técnica de respiração. Você vai sentar num lugar confortável, de preferência fechar os seus olhos e puxar o ar pelo nariz por 4 segundos. Aí você conta mentalmente, né? 1, 2, 3, 4. Vai puxar o ar pelo nariz por 4 segundos. Você vai segurar por 3. 1, 2, 3. E soltar por 6 segundos. Solta pela boca. 4, 5, 6. Então, puxa por 4 segundos, segura por 3 e solta por 6. Então, vamos lá. Você pode fazer esse som também, que ajuda, porque todo tipo de som ajuda a você relaxar. Você vai fazer isso durante 2, 3 minutos, tá? Então, puxa o ar pelo nariz, segura, solta pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, segura, solta o ar pela boca. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, 4 segundos. Segura por 3 e solta 6 segundos pela boca. E você vai fazendo isso durante pelo menos 5 minutos. Depois de 5 minutos, você vai estar mais presente, mais consciente com você mesmo. Então, se você, porventura, é uma pessoa que vive muito na mente, né, tem um estudo que fala que cada ser humano tem cerca de 100 a 150 mil pensamentos por dia. Então, a pessoa que é muito mental, a mente não para um minuto. E nem quando vai dormir, né? Você deita para dormir, sua mente está lá trabalhando. E aí, às vezes, você não consegue dormir porque sua mente está agitada. Então, e aí, quando você dorme, a sua mente, ela continua trabalhando, só que não é consciente mais para você. Porque você acessa o seu inconsciente. Quando a gente apaga o nosso consciente, quando a gente está dormindo, a gente acessa outra parte da nossa mente, que é a mente inconsciente. Por isso que você sonha, por isso que às vezes você tem vários sonhos. Depois, quando você acorda, você não lembra. É que você está acessando o seu inconsciente. Então, quando você dorme, você saiu do seu estado de vigilância consciente e entrou para o estado de invigilância, no inconsciente. É aí que você relaxa o seu corpo, só que a sua mente, a nossa mente, ela nunca para, mesmo quando ele está dormindo. Quando a gente está acordada, a nossa mente consciente que está no comando. Quando a gente está dormindo, é a nossa mente inconsciente. E é por isso que muitas vezes você quer fazer muitas coisas e não consegue. Por quê? O seu consciente é só 5% das suas ações. 95% vem da mente inconsciente. Então por isso que a gente quer fazer muita coisa e não consegue. Por quê? Quem está comandando é o seu inconsciente. Por isso que os trabalhos nos atendimentos terapêuticos, a gente trabalha muito com o inconsciente. A gente entra em estados de relaxamento, a gente faz hipnoterapia para que você acesse outra frequência, né? Mais especificamente o seu subconsciente. Porque tem o consciente, tem o subconsciente e tem o inconsciente. Então o subconsciente, na sessão, você não está dormindo, você está acordado, você está consciente, mas você está num estado de frequência mais relaxada, onde você consegue acessar o seu subconsciente. E é na esfera do subconsciente que a gente consegue alcançar os seus traumas, as suas dores emocionais e poder trabalhar isso na sessão, tá? Falando mais uma vez, toda a última semana do mês eu faço valores sociais, o valor de R$50 a sessão, tá? Então nessa sessão a gente vai identificar a causa raiz do que está acontecendo na sua vida inconscientemente, a gente já faz uma dinâmica de desbloqueio emocional. Então, para que você tiver interesse em participar, só me mandar mensagem no direct e a gente agenda a sessão nesses valores sociais só essa última semana do mês, tá bom?
E se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, fique à vontade. Se não, eu vou encerrar a live. Quero ver o que eu posso fazer também. Eu posso deixar alguma coisa, né? Um texto. Ninguém curtiu a live. Como pode melhorar? O que mais é possível? Então eu vou dar um tap aqui, ó. Pra curtir eu mesmo. Queria deixar um mantra também ativo aqui, né? A pessoa pode fazer tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É babado. Babado, confusão e gritaria. Eu não queria fazer live, nada, né? Eu também tava procrastinando, né? Falei, não, quer saber? Eu vou fazer live, vou me expor, vou querer ser visto, né? Igual a Ana Paula Renault do BBB falou, né? Permita-se ser mal visto, né? Mas não que seja mal ou bem visto, mas ser visto, né? Independente da forma como for. Colocar a sua expressão, a sua voz no mundo, né? Você ser ouvido, você ser visto. A gente não nasceu para viver escondido, isolado numa caverna. A gente nasceu para propagar a nossa energia para o mundo, né? É isso. Quanto tempo de live? Não aparece aqui? A doença mais poderosa do universo, já Deus por meio de você. É isso, gente. Eu vou encerrar a live.